Fala, meu povo, beleza? Aqui é Diego Tavares e hoje a gente vai fazer o nosso Coding Rust parte 2. Isso é uma continuação do vídeo anterior, da parte 1, onde a gente começou a desenvolver um projeto chamado Bread Paper. Se você perdeu os primeiros vídeos onde eu explico o que é isso, eu vou deixar um link aqui. Tenta assistir tudo em ordem se você quer entender o projeto inteiro, mas sinta-se livre para, se você ler o título do vídeo e acha que é exatamente esse tópico que você quer aprender, se assistir por aqui, bem capaz que você entenda tudo que está acontecendo, tá bom? Um resumo do que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A gente vai continuar de onde a gente parou no último vídeo. A gente parou recuperando o arquivo do que o usuário digitou em linha de comando, num VI, e recuperando isso para que a gente possa usar para inserir a nossa nota no sistema. E uma das coisas que eu vou fazer é tratar um pouco esse texto que o usuário inseriu. A segunda coisa que a gente vai fazer hoje é já começar a desenvolver a nossa API. Tá? A API é o módulo de comunicação, é nosso contrato entre o cliente e o servidor. É como o cliente conversa com o servidor e vice-versa. Tá? E a gente vai implementar isso usando gRPC e Protobuf. São duas tecnologias que se juntam para a gente conseguir fazer isso. E basicamente a gente vai definir um arquivo Protobuf com a definição dos métodos que a gente consegue chamar e dos objetos que a gente vai trocar entre esses dois módulos, o cliente e o servidor. E o gRPC vai cuidar de compilar isso pra gente, ou de transformar esse arquivo pra gente em objetos em Rust, tanto para o cliente quanto para o servidor. Tá? E se der tempo, a gente vai expandir um pouquinho nossos conceitos de erro. Lembra que eu comentei que, por enquanto, eu estava retornando um enum vazio aqui? A gente vai melhorar isso para que a gente tenha um sistema de gestão de erros mais inteligente. O que eu quero ser capaz é, baseado no texto do erro, de uma exceção ou de um problema que aconteceu no sistema, conseguir apontar o dedo e dizer, não, isso aqui está acontecendo em tal lugar e é tal coisa. Sem precisar ficar olhando para o stack trace e ficar caçando linha de código no erro. Tá bom? Então, bora começar. Onde eu parei da última vez, a gente tinha recuperado o texto do usuário, o texto que ele digitou no VI, mas a gente tem uma incoerência aqui. Se a gente dá uma olhada nos nossos argumentos aqui, eu recebo um título e o conteúdo. Ou eu aceito esse edit que abre o VI para o usuário digitar. E uma coisa que está faltando é que quando o usuário digita, eu estou recebendo um texto inteiro, eu estou recebendo uma string só, que é esse user text. Eu preciso do título e do conteúdo. Para simplificar a nossa vida, eu vou dizer que a primeira linha vai ser o título e o restante o conteúdo. Tá? Então, vamos quebrar esse texto aqui. O que era user text, a gente vai split, quebrar ele, e eu vou usar o split once, que é para quebrar uma vez só. Então, eu só vou quebrar só a primeira quebra de linha, né? Que é barra N. Se eu colocar isso numa variável aqui, vou chamar isso de test, por enquanto. Vocês vão ver que ele retorna um option, porque o meu split once, se a gente abrir a documentação, se o que eu estou procurando não existe, por exemplo, aqui CFG não tem igual, ele retorna none. É diferente de Python, onde o split vai me retornar um vetor vazio, se o que eu quero não existe, tá? Então none, se não existe, e sum com as duas partes, se existe, tá? Então, no nosso caso, eu vou ter um option. Então, para isso, eu vou usar uma construção que é bem legal no Rust, que é esse if-let. If-let sum. E aqui, no caso, vai ser uma tupla, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Vai ser title, content. Então, vamos ver que ele já mapeou para dois ponteiros para string, que é o que retorna o split once. Então, se isso for verdade, ou seja, se isso for um sum, eu vou fazer isso. Se não, eu vou fazer aquilo. O que eu vou fazer no caso de não? Eu vou só imprimir para o usuário uma mensagem de erro, avisando ele que o texto que ele digitou é inválido. Invalid text more than one line required. Vou colocar uma observação aqui. First line is the title. Beleza. Já tenho o meu caso não de erro, mas de condição de retorno. E no caso de sum, no caso se o usuário digitou correto o título e o conteúdo, aí eu vou imprimir o que eu estava imprimindo aqui antes, com algumas mudanças. Vou imprimir aqui qual foi o comando que ele
chamou, e eu vou falar aqui que o title foi igual a isso, content igual a isso. E aqui vai ser o title content. Certo? Então, se tem title content, se tem um /n, eu imprimo isso, se não aquilo. Vamos compilar. Estou rodando um cargo build. E, pelo jeito, compilou com sucesso. Os warnings aqui são de coisas que eu não estou usando. Então, a gente vai lidar com isso ainda. Mas eu vou testar isso já de uma vez. Então, vou chamar o bpp add-e, abrir o VI. Eu já vou inserir aqui, this is a title, this is the content. Vocês vão ver que ele vai imprimir aqui, this is the title, and this is the content. Exatamente o que eu queria, tá? Então, a nossa primeira parte está feita. Foi rápido, muito bom. Agora vamos para a nossa próxima parte. Se vocês lembram do último vídeo, a gente já tinha preparado aqui que a gente teria mais de um workspace. Então, hoje a gente vai desenvolver um workspace para BPP Proto. Tá? Então, eu já vou descomentar essa parte aqui. O server vai ser o último. Tá? Então, vamos colocar na ordem bonitinha aqui. E uma vez que eu tenho isso aqui, eu consigo agora criar o nossa create nova. Então, eu vou chamar aqui deixa eu limpar aqui. Eu vou chamar um cargo new e vai chamar bpp proto. Um detalhe é que esse proto não vai ser um executável, ela vai ser uma biblioteca. Então vou usar um -- lib creates bpp proto. Ao invés de ter criado um main, igual a gente fez a primeira vez, a gente vai ver como é um lib, ele criou um lib. Até o template é diferente. O template que ele coloca aqui pra gente é um template que já tem teste unitário. Ele está te indicando, ó, se você está desenvolvendo uma biblioteca, coloca um teste unitário. Beleza. Agora a gente vai definir nosso arquivo Proto. Para isso, eu vou criar primeiro uma pasta nova aqui dentro, que eu vou chamar de protos, como se nossos arquivos Proto. No caso agora a gente vai ter um só, mas no futuro isso pode crescer. Eu vou chamar de bpp. Não, vou chamar de api.proto. Esse é o nosso arquivo de API. Pode adicionar o git. Tá, esse arquivo api.proto é onde a gente vai definir a interface de comunicação, o contrato de comunicação entre nosso cliente e nosso servidor. Primeiro eu vou ter que definir boilerplate, tá? Código que a gente tem que colocar sempre. A versão que eu estou usando é Proto 3, que poderia ser Proto 2, que é o Proto 2, que é o mais normal, mais antigo. E eu gosto de colocar Optimize for Speed. O pacote que eu vou usar aqui, que eu vou chamar esse pacote BPP. Então, todo lugar que eu quiser importar alguma coisa dessa interface, eu vou chamar de bpp.blah, o que eu quero importar. Agora vamos começar definindo nossa biblioteca. Primeiro, a gente precisa de um objeto que vai ser compartilhado entre tanto o cliente e o servidor, que é a nossa nota. Tá? Objetos em protobuf são mensagens. Porque o protobuf foi feito para comunicação, então é uma mensagem. E uma nota tem um ID, que no nosso caso vai ser um string, que vai ser autogerado, usando aquela biblioteca UUID que eu usei no vídeo anterior. Title, que vai ser o título da nossa nota. E content, que vai ser o conteúdo da nossa nota. Esse 1, 2 e 3 aqui, não vou entrar em detalhes não, mas é que protobuf a gente numera os nossos campos por questões de compatibilidade. Vamos supor que amanhã eu quisesse mudar esse nome aqui, isso não interfere na nossos clientes que já usam a versão anterior da biblioteca, desde que eu não mude esse número, tá? Então 3 vai ser sempre conteúdo, mesmo que eu mude o nome dessa variável amanhã, tá?
Por isso a gente usa esses números. Eles são sempre crescentes de 1 a o número que a gente quiser. Se a gente repetir, o próprio IDE fala que está errado. Então, nosso objeto básico você nota. E agora a gente vai ter um serviço. Service. Que eu vou chamar de API. Serviço é aquele que consegue receber chamadas, aquele que tem métodos para serem chamados, tá? E lembrando do nosso código aqui no CLI, a gente tem add, a gente tem remove e a gente tem search, tá? E aqui eu já tenho um comentário com o que cada um desses métodos vai chamar, pretende chamar. O add vai passar título e conteúdo. Deixa eu copiar esse comentário inteiro. Dificuldade de clicar no lugar certo. O remove vai passar o ID. Uma coisa que está faltando são os tipos de retorno. Deixa eu já colocar aqui. O add, ele vai me retornar uma nota. Depois que ele inserir, ele me retorna a nota. Se ele falhar, ele retorna um erro. Então, um erro qualquer que eu vou definir depois. Meu RM, mesma coisa, um result. Se der algum pau, retorna um erro. Mas se der certo, RM tem uma condição intermediária. Se eu tentar remover algo que não existe, algo com ID que não existe no sistema, para isso eu vou retornar none. Então, meu tipo de retorno aqui vai ser um option de nota. Então, se a nota existe, eu retorno some e a nota. Se a nota não existe, eu retorno none. Quem não conhece, dá uma lidinha no options. Esse tipo é um tipo que a gente vai usar o tempo todo aqui em Rust. E search vai me retornar um vetor, porque eu posso ter mais de uma nota de notas. Se não existe, retorna um vetor vazio. Vamos simplificar, tá? Beleza, agora sim. Eu posso copiar isso aqui. Passar para cá para a gente ter uma referência do que a gente vai criar daqui a pouco. RM search. Métodos em protobuf são RPCs. Então, add vai ser o meu primeiro método. E tem returns. A sintaxe de protobuf é assim, tá? RPC, add, o que eu recebo, returns, o que eu retorno, e isso aqui vazio. Nosso contexto aqui, nosso closure vazio. Um jeito de implementar isso aqui seria passar título, string, content, na realidade, protobuf, né? Então é string, title, string, content. Isso seria um jeito. Protobuf não encoraja uma interface desenhada desse jeito, tá? O jeito que a gente geralmente faz é passando um objeto de request e um objeto de response. Por que a gente faz isso? Vamos implementar esse objeto primeiro, porque vai fazer sentido. Então, requests and responses. Só para ter uma divisão lógica entre o que é nosso conteúdo interessante e o que é mensagem de request e return. Então, esse add request, ele é um objeto que tem title igual a 1, content igual a 2. Por que eu faço assim? Compatibilidade. Suponhamos que amanhã surge uma necessidade no negócio de ter mais um argumento aqui que eu vou chamar de... Vamos ver... rationale. O motivo pelo qual eu estou inserindo isso. Isso é um rationale. Vamos supor que eu já tinha clientes que usavam uma versão 2.0 dessa minha API que aceitava só título e conteúdo. E agora surgiu uma necessidade na versão 2.1, na próxima versão, de adicionar um rationale. Se eu estivesse definindo aqui, nos argumentos da minha função, o que é a entrada,
isso quer dizer que eu teria que quebrar essa API. Então, ao invés de ter uma versão 2.1, eu teria que gerar uma versão 3.0. Isso quer dizer que a minha API não é mais compatível com as versões anteriores. Eu passei da versão 2 para a versão 3. Quem não conhece compatibilidade de versões, é só pesquisar Version Compatibility Rules para entender como é que funciona o versionamento de pacotes. Mas a questão toda é que quem chamava na versão 2.0 com 2 parâmetros vai ter que mudar o código para inserir um terceiro parâmetro. E isso é uma dor de cabeça, porque quer dizer que eu não posso fazer um upgrade da minha biblioteca que eu estou usando, dessa lib, enquanto eu não implementar todas essas mudanças no meu código. Agora, fazendo desse jeito, usando mensagens como argumentos, eu consigo adicionar um novo argumento opcional aqui. E isso quer dizer que eu não quebrei compatibilidade. Isso quer dizer que todo mundo que chama passando esses dois continua valendo. Quem quiser adicionar um novo argumento, eu aceito também. Tá? Isso é por questões de compatibilidade de versão. Tá? Isso é bem utilizado em desenvolvimento de APIs. Porque você tem que pensar não só em um usuário, você tem que pensar em várias bibliotecas que podem estar usando o seu sistema. Por isso, uma mudança sua pode quebrar as pernas não só de um usuário, mas de um tanto de gente que não estava esperando a mudança. Então, nossa resposta vai ser a própria nota que a gente adicionou. Tá? A gente não precisa definir erro aqui, porque o Protobuf tem um jeitinho de lidar com erro no response. A gente vai ver isso daqui a pouco. E meu RM, só para a gente ter mais um exemplo, são RPC, RM, request. E eu vou só duplicar isso aqui. RM request response. E lembra que o RM ele recebe um ID. Então, meu request vai ser só um ID, que também é string. E meu response, no caso aqui, vai ser uma opção de nota. Ou seja, se a nota existia, some, se não, não. Então, meu response vai ser optional note. Optional note. Beleza, a gente definiu uma API. Agora a gente precisa escrever um pouquinho de código bem pequeno para a gente conseguir, quando eu compilar esse pacote BPP Proto, eu quero gerar um arquivo Rust a partir disso. Tá? E para fazer isso, a gente vai precisar de uma biblioteca, de uma crate. Então, primeiro, onde que eu tô? Eu vou ter que entrar na minha crate aqui, crates BPP Proto. Eu vou adicionar uma biblioteca nova. Nesse caso, essa biblioteca, eu só vou usar ela para compilar. No Rust a gente tem essa diferença, tá? Deixa eu abrir o meu cargo aqui. De dependências de execução, ou seja, coisas que eu preciso para rodar o meu código junto, e coisas que eu só preciso na hora da compilação. E é bem importante que a gente defina muito bem quais são nossas necessidades de compilação e de execução, para a gente não criar um pacote que é muito grande, porque ele depende de um tanto de coisas, sendo que ele só usa um subset pequeno dessas coisas. Tá? Para isso, a gente tem um parâmetro aqui que é... eu esqueci qual que é. Vamos ver o help aqui. Então, dev dependencies. Então, dash dev. Tá? Dev? Não, eu acho que não é dev. Eu acho que é build. Aqui, ó. É uma build dependency. A gente só precisa disso quando a gente for construir. Então, a gente vai dar um cargo add build. E o nome dessa biblioteca é Tonic. Ela é a biblioteca que usa gRPC para ler o nosso protobuf e gerar Rust. Tá? Se a gente olhar aqui agora, a gente tem uma nova dependência, que é o Tonic. E eu também preciso, na realidade, eu preciso do Tonic para executar também. Então deixa eu mudar aqui. Vamos remover essa dependência que eu adicionei aqui, que eu fiz coisa errada. Aqui é ao vivo, a gente comete erro também. Eu preciso do Tonic, como dependência normal, mas eu preciso do Tonic build, só para build. Agora sim tá certo.
a gente tem a opção de escrever código de build. Tá? A gente tem a opção de escrever código Rust para ser executado antes de construir o nosso código, antes de buildar e compilar o nosso código. E é isso que eu vou fazer agora. Só que como eu adicionei uma biblioteca nova, o IntelliJ vai dar uma sambadinha aqui, tentando indexar essa biblioteca. Vamos no linha de comando aqui, que a gente já vai começando. Eu vou criar um arquivo que vai chamar build.as. É isso que eu queria fazer. E se ele for bonzinho, ele já vai mostrar meu arquivo aqui. Build.as. Tá. Esse arquivo, ele vai ser um arquivo bem simples. Eu vou ter um main. E nesse main, eu vou usar essa biblioteca que eu falei, esse tonic build. Ele tem um método que é configure. Beleza, agora que o nosso pacote novo já está indexado, a gente consegue continuar desenvolvendo. Esse código aqui que eu vou inserir, gente, é bem aquele código que você pesquisa a biblioteca tonic, como compilar arquivos Proto. E vai ter um códigozinho lá para você copiar e colar. Tá? É bem simplesinho, é bem código boilerplate também, coisa que você tem que escrever, não tem como. Tá? Primeiro eu vou definir qual que é o arquivo de saída, ou seja, para onde que eu vou escrever esse arquivo que eu vou compilar. E vai ser para dentro da pasta soft, do diretório source, ali do lado, src. Eu vou ter que passar para ele um pathbuf, que é um arquivo, um caminho de arquivo, um path. E vai ser a pasta source. Tá? Isso. Daí eu posso compilar. E o compile, ele recebe dois vetores. Um de arquivos Proto e outro de includes. A gente só tem um arquivo, então vai ser bem simples. Mas eu vou passar para ele o ponteiro de um vetor que vai ter esse protos barra api.proto, é o arquivo que a gente vai compilar. E como segundo argumento, a gente não tem nenhum arquivo de include, mas só por questões de estar seguro para o futuro, caso a gente tenha, eu vou dizer que é o mesmo diretório. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Meu diretório de saída é a source, então quando eu compilar eu quero que esse arquivo venha para cá. E eu estou compilando o arquivo api.proto e ele pode incluir qualquer arquivo que esteja dentro da pasta protos. Tá? Isso aqui retorna um result. Por isso que ele está vermelho aqui, me falando, está retornando um result e você não está tratando o erro. O Rust não deixa você chamar algo e não tratar o erro. Eu não vou tratar agora, para isso eu vou só avisar para o usuário. Esse é um código de build, é um código que o usuário é o próprio desenvolvedor, então eu só vou avisar para o desenvolvedor que eu falhei. Fail to compile. Certo? Beleza, deve ser isso. Então com isso... um detalhe, tá? Você viu que eu estou colocando aqui hard-coded o arquivo. Se eu tivesse um projeto maior, onde eu tenho vários arquivos aqui na minha API, e minha API é um pouco maior, geralmente eu faço um códigozinho para listar todos os arquivos dentro desse Protos. Então aqui vai ser essa lista de arquivos. Para o nosso toy project aqui, eu vou só deixar bem simples. Agora que são elas, vamos compilar isso. Cargo build. Está compilando o nosso BPP e ele compilou. Então ele deve gerar para a gente, dentro de source, um arquivo com o nosso pacote BPP. Aí, ó. Então, gente, esse arquivo que ele gerou vai ter tudo que a gente escreveu lá compilado para Rust. Então ele gerou para mim um struct com a nota, com o que a gente tinha definido, e ele vai gerar muito código para lidar com isso. A ideia é que a gente não modifique esse código, a gente só vai importar esse código no nosso main e começar a usar ele. Só que como isso aqui são duas crates diferentes, eu tenho que vir aqui e importar minha crate, né?
Então agora eu estou começando a depender do meu próprio pacote. bpp proto, e aqui vai ser um path bpp proto. Estou usando a minha própria create, tá? Isso faz com que agora no meu main eu consiga começar a chamar minhas próprias funções, tá? Vamos começar aqui pelo add. Então no add o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu tenho que conectar com essa biblioteca. Então, antes de interpretar o que está acontecendo aqui, eu vou escrever um código para conectar com o meu servidor. Ainda não existe o servidor, mas a gente já vai ter um cliente para conectar com ele quando ele existir. Tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável cliente e ela é mutable, porque eu vou precisar que ela seja mutable, porque eu preciso passar ela para frente para alguém que vai mutar ela depois. Vamos ver se a gente já tem aqui um... Ele ainda não indexou. API client. Vamos ver se ele indexa pra gente. Já, não vou ficar esperando ele indexar não. Vamos importar isso na mão. Porque eu não tenho tempo. Tá faltando algo. A gente não importou. A gente não inseriu o Tonic aqui como dependência. Tonic é a biblioteca que vai lidar com o gRPC, igual eu falei, né? E a gente tem ela aqui no BPP Proto. A gente também vai precisar dela aqui. Nas nossas dependências. Então vamos definir ela aqui como dependência. BPP CLI. Eu vou dar um cargo add tonic. E o tonic, ele lida com async, com chamadas assíncronas. E a biblioteca async para Rust, que não é nativa ainda, chama Tokyo. Também já vou chamar ela aqui de uma vez. Mas o Tokyo, a gente precisa de umas features extras. Eu vou dizer aqui que Tokyo features, acho que é. Deixa eu lembrar aqui. Help. Features. Isso. Cargo add features. Eu vou precisar de macros e RT multithreads, que eu quero rodar isso em múltiplas threads. A biblioteca é Tokyo. Acho que eu posso adicionar em cima de um que já existe. Acho que ele só vai editar isso aqui. Isso. Então, beleza, ele inseriu uma nova dependência aqui. Por enquanto deve ser tudo que a gente precisa. Agora sim, quando eu vier pra cá, a gente voltar pro código que eu estava criando aqui.